a Niki Sakamoto, este é o programa Charme, que está começando agora. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, vamos receber a doutora Maiara Simanque, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, implantodontista, protesista. Doutora Maiara, seja muito bem-vinda. Estava ansiosa aguardando a tua volta, porque o primeiro assunto foi muito legal, a gente falou sobre preenchimento labial. Isso. E hoje o assunto também vai ser igualmente assim, interessante, né? Que é sobre toxina botulínica, né? Botox. E as pessoas adoram. Tem muitas... ninguém vive sem, não tem... É isso aí, quando começa a fazer não para mais, não consegue viver sem o efeito. Doutora Maiara, qual é a diferença entre Botox, toxina botulínica? É a mesma coisa? Então, na verdade, Botox é uma marca comercial de uma toxina botulínica, né? Então foi a primeira. É por isso que normalmente se usa o nome Botox. Mas é como o Gillette e o Bombril. Ficou pelo nome da marca em si. O correto. Marketing, exatamente. Né? É um marketing muito bem feito, né? Que grudou o nome das pessoas. Eu acho que por ser o primeiro também, exatamente. Ele foi o precursor da toxina. Foi o precursor. Né? Mas o comum e o mais correto seria nós chamarmos de toxina botulínica, porque existem diversas marcas já no mercado. E, doutora, tem alguma diferença entre essas marcas, assim, eu digo assim, com o efeito no rosto da pessoa? Ou elas são iguais e não existe uma... Então, na verdade, todas as marcas, elas vão diminuir o pico de força muscular, né? Então, elas vão ter essa diminuição das linhas de expressão. O que acontece é que, por diferença de peso molecular, umas vão agir mais rápido que outras. Isso é importante a gente saber, né? Mas, de um modo geral... todas elas funcionam da mesma maneira, que é bloqueando o neurotransmissor, né? Que aí não vai ter o estímulo nervoso para contração muscular. Então, doutora, eu queria saber assim, como é que é o procedimento, né? A pessoa diz, eu quero colocar Botox, né? Como se fosse uma coisa milagrosa, assim, né? E né? Não deixa de ser, verdade. Né? Porque né? Mas como é que é o procedimento, assim? Em que locais do rosto eles são indicados? É doloroso? Como é que é colocar Botox? Então, a aplicação consiste, né, em colocar a toxina botulínica dentro da musculatura. A gente faz isso com o uso de uma seringa e pequenas agulhas. Agulha... como seria aquelas da insulina, só que ainda mais finas e mais curtas. Ou seja, não superficial, exatamente. O procedimento é praticamente indolor, realmente o desconforto é mínimo. E o resultado, né? Exatamente, o resultado é bem interessante. A gente normalmente faz uma vez e não consegue parar, né? É verdade, nossa, né? Não, a gente não quer parar, a gente não deve parar. Não deve. E tem alguns pontos do rosto onde eles estão indicados, né? Quais seriam? Existe uma infinidade de pontos, né? De locais da nossa face onde a gente pode fazer uso da toxina. Então a gente pode fazer uso nessa região da testa, né? No músculo frontal. Que é onde fica aquele franzido, né? Exatamente, que é onde fica o franzido. Né? Exatamente. Então, nessa região que a gente chama de glabela, aqui no músculo próstero, nos músculos corrugadores, esse quando a gente faz a expressão de bravo. Exatamente. No músculo ao redor dos olhos, aqui no orbicular dos olhos, quando sorri, que aparecem os famosos pés de galinha. A gente consegue também corrigir sorriso gengival com toxina botulínica. Então, quando a pessoa tem um sorriso que expõe muito a gengiva, a gente consegue aplicar nessa musculatura no elevador do lábio superior para fazer com que o lábio suba menos a pessoa sorrindo. Nossa, que então, expõe menos a gengiva. Né? Sem cirurgia, e o resultado é bem bacana. E é feito no lábio daí? Aí é feito nessa musculatura, no elevador do lábio superior, que é uma musculatura que a gente tem nessa região lateral ao nariz. Nossa, eu nem sabia dessa possibilidade. É bem legal. Existem inúmeras possibilidades, né? A gente pode fazer aplicação também nessa musculatura do platisma, do pescoço, e aí a gente chama de Nefertiti Lift, que é um efeito de pescoço mais marcado, linha da mandíbula mais marcada. Sério? Que daí não enruga tanto? Não enruga tanto, exatamente. Fica a delimitação melhor. A gente consegue aplicar nessas rugas nasais,
para diminuição das rugas nasais. Então tem uma infinidade. Essas que a gente chama de, a gente fala de bunny lines, né? Ruguinhas do coelho. Quando a gente faz assim. Entendi. Né? Essas não são tão comuns, eu acho, né? Na verdade, elas são muito comuns, mas o que acontece? Elas ficam mais evidentes quando a gente faz a aplicação da toxina nas outras áreas da região superior da face e esquece delas. Então, normalmente, né, o interessante é fazer região de frontal, região do orbicular dos olhos, nos pés de galinha e a região nasal. Porque senão, o que acontece? A musculatura, né, fica mais paralisada, então diminui o pico de força nessa região. Exatamente. Então as rugas diminuem nessas regiões da testa e dos olhos e acaba que essas rugas aqui começam a chamar atenção. É verdade. Não, e a gente sabe quando tem que voltar pra fazer o procedimento, quando a gente vai se olhar no espelho e daí dá um sorriso já vem. Exatamente. Fica mais evidente, né? Fica mais evidente, né? Porque, na verdade, o efeito da toxina é transitório. Então, ela tem uma durabilidade média de 3 a 6 meses, segundo a bula. Mas isso também varia de paciente para paciente, de metabolismo, de uso de anti-inflamatório. Então, tem uma série de coisas que pode influenciar na durabilidade da toxina. Também doses, né? A dose utilizada, tudo isso varia. Varia, né? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses, normalmente. Não mais que isso, Não né? mais que isso. De 6 meses já tem que reaplicar. E quando a pessoa dura apenas 3 meses, sempre tem aquela queixa, mas durou tão pouco. Mas isso, na verdade, é da própria pessoa, né? Do organismo, do metabolismo dela, né? Exatamente. Não do profissional. É porque a gente tem o pico do efeito da toxina em 15 dias, né? Então, depois dos 15 dias, ela começa gradativamente a ir perdendo o efeito. Né? Então, ao longo dos meses seguintes, ela vai diminuindo o efeito até que retorne a ser como era antes. E depois de quantos dias que eu vejo o resultado, doutora? Ele não é imediato, Não, né? exatamente. Infelizmente. Isso é importante a gente comentar, né? Que ele não tem um efeito imediato. Então, o que acontece? A gente aplica a toxina no consultório, o paciente sai com umas regiõezinhas, fica um pouquinho avermelhado, como se tivesse uma picadinha de pernilongo, mas isso sai em média em 5 horas. E aí o paciente só vai começar a ver a diminuição das rugas, em média, em 72 horas. Então, em 72 horas, a gente tem o início da ação da toxina botulínica e o efeito final em 15 dias. Então, em 15 dias, por esse motivo, a gente faz uma revisão. A gente chama novamente o paciente no consultório para ver se precisa de algum ajuste, né? Porque até é muito interessante a gente lembrar que em muitos casos, as pacientes mulheres, principalmente, gostam que levante a sobrancelha. Isso! Mas tem gente que depois acaba não gostando. E aí, se isso ocorre, a gente aproveita nesses 15 dias e daí desce a sobrancelha. Ah, né? Dá pra descer? Dá pra descer. É porque o que acontece nesses casos onde a gente sobe a sobrancelha? Mas tem gente que quer que desça. É porque... Exatamente, mas é que tem uma explicação pra isso. Quando a pessoa tem rugas laterais nessa região, né, da testa mais lateral, o que acontece? Se a gente sobe a sobrancelha, não acontece a diminuição das rugas nessa região. Então a pessoa acaba achando estranho. Nossa, Mayara, mas aqui tá tudo lisinho e aqui eu tô com essas ruguinhas. Não gostei, prefiro que desça a minha sobrancelha, mas eu fiquei sem rugas aqui. A gente tem que escolher. Eu falo, ou a gente sobe a sobrancelha, ou a gente fica sem ruga nessa região. Faz sentido. Até porque a sobrancelha depois dá pra desenhar, né? Com bom designer, né? Isso, E o importante é ficar sem as rugas. Exatamente. O mais importante é não ter ruga. Doutora, depois da aplicação, que é muito... É indolor, praticamente indolor, praticamente indolor. Praticamente, porque é muito rapidinho. Sim, é super rápido. Tem algum cuidado depois a pessoa... Sim, a gente pede que o paciente fique pelo menos 24 horas sem exercícios físicos, né? Pode fazer um gelinho na região, para que não fique, né, o edemazinho ali na região tanto tempo, mas normalmente em 5 horas já saiu. E a gente pede principalmente que o paciente não se deite nas primeiras 4 horas, quando a gente faz a aplicação nesses músculos ao redor dos olhos. E baixar a cabeça? Pode? Exatamente, não pode se deitar, não pode baixar a cabeça, fazer movimentos bruscos, porque a toxina ela é líquida, né? Então a gente dilui ela num soro. E aí o que acontece? A gente injeta ela em determinados músculos. Se o paciente faz movimentos bruscos, se deita, ela pode migrar para algum músculo que a gente não queira diminuir a força, né? E aí pode acontecer alguma intercorrência.
Doutora, vamos falar um pouquinho de idade. Existe uma idade mínima? Pacientes já com idade avançada vão ter um bom resultado? Vale a pena fazer? Isso é interessante. Ou não? Então, atualmente a gente está fazendo bastante toxina botulínica preventiva, né? Uhum. Então, o que seria toxina preventiva? Seria aqueles pacientes que não têm as rugas estáticas, então tem rugas apenas quando fazem movimentos de expressão facial. Então, isso normalmente a partir dos 20 anos a gente já pode estar fazendo, já pode estar realizando. O que acontece em pacientes com peles mais maduras, que já tenham essas rugas estáticas, que são as rugas que já estão ali em repouso, quando o paciente está sem fazer algum tipo de expressão facial, é que o resultado pode não ser tão legal. Então a gente tem que explicar isso para o paciente, que a gente pode ter necessidade de alguns outros procedimentos. Mas vai melhorar? Vai melhorar, ameniza bastante. Entendi. Mas sumir as rugas estáticas é muito difícil. Então nesses casos, normalmente a gente precisa lançar a mão dos bioestimuladores. E a gente pode, uma hora dessas, conversar sobre eles também. Sim. Por favor, vamos conversar sobre eles, porque é um assunto mais interessante que o outro. São muitos assuntos, né? Então, quando tem uma idade mais avançada, daí faz um conjunto, um conjunto de procedimentos, né? De vários tratamentos. Para atingir esse... Mas sim, o Botox vai ajudar também e vai melhorar bastante a Ajuda aparência, muito, né? com certeza. Então, pra gente finalizar esse assunto que eu adoro, que é Botox, toxina botulínica. Isso, né? Já que tu é cirurgia dentista, né, e das boas, né, eu sei que o Botox também ajuda no bruxismo. Exatamente. Né, pra quem sofre de bruxismo. Exatamente. E é tão difícil usar aquelas moldeiras à noite, enfim, o desconforto, né? Exatamente. Talvez seja uma solução? Então, o que acontece é que o bruxismo, né, o ato de apertar e ranger os dentes, ele tem uma causa multifatorial, né? Estresse, às vezes a oclusão não tá muito legal. Então, normalmente, a gente precisa lançar mão de vários tratamentos. Tá. A toxina botulínica, como que ela vai agir? Ela vai diminuir o pico de força máxima dos músculos da mastigação. No caso, o masseter, esse músculo que se insere no ângulo da mandíbula. Então, diminuindo a força desse músculo, a tendência é que o paciente range, aperte menos os dentes. Entendi. Mas, o que acontece? Mesmo com o uso da toxina botulínica, a gente indica que use a placa mil relaxante, que é aquela plaquinha que você comentou para dormir. Exatamente, porque a toxina, ela vai diminuir o pico de força, vai dar mais conforto para aqueles pacientes que sentem dores orofaciais, mas ela não vai prevenir que se faça algum tipo de desgaste dentário. Claro. Então a placa entra justamente para preservar o dente. Entendi. Doutora, muito obrigada. Eu queria que tu deixasse o teu Instagram. Sim, vamos né? deixar no Instagram. Porque tem muita informação, a doutora posta coisas muito interessantes lá, tem antes e depois, tem estudos de caso, né? E a gente pode ter uma boa noção, assim, uma ideia, uma inspiração assim, que a gente quer fazer de procedimento. É verdade. Então eu queria que tu deixasse, por favor, né? Então, vamos lá. É DRA, Maiara com Y, .laclinique. Então, esse é o meu Instagram. Me sigam. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, que será um prazer responder. Isso, lembrando que o consultório da doutora Maiara fica ali na Água Verde, na Laclinique, na Rua Stanislau 7, a principal ali da Água Verde, próximo à Igreja Católica ali, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Nick. E no próximo programa eu já vou falar, né, para as pessoas já ficarem atentas, a gente vai falar sobre rinomodelação, né? Que é um super tema que eu tô já ansiosa para conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco. Não saia daí.